E se ela tiver com o peso errado, você pode se machucar no caminho de Santiago. E é por isso que é importante a gente falar sobre algumas verdades e mentiras, não são bem mentiras, mas são desatualizações, sobre o peso da mochila. Esse é um assunto bem recorrente, é talvez uma das maiores dúvidas, porque quem pensa em caminho de Santiago pensa na mochila que está carregando. Tá? Então, vou pedir para você já deixa um like aqui nesse vídeo, que o assunto vai ser bem legal, e nesses minutos aqui eu vou tirar talvez a maior dúvida tua, vou te dar uma liberdade para você poder montar a tua mochila entendendo algumas regrinhas. Primeira coisa, que foi o que eu anunciei aqui, uma grande mentira, é que o peso da tua mochila tem que ter 10% do teu corpo. Não é que é bem uma mentira, isso é uma desatualização ou uma coisa que não serve a caminho de Santiago. É claro que antigamente a gente fazia mochilas mais pesadas, isso era uma condição da época. Nesses últimos 20 anos, eu acompanho muita gente montando mochilas para caminho de Santiago, já fez mais de 3.000 reuniões, e o que acontece? Eu vejo muita gente ainda se baseando no que existia antigamente, a gente acompanhou essa atualização, essa modernização dos equipamentos. Quando eu falo equipamento, eu falo roupas, eu falo tudo que vai dentro da tua mochila, e elas ficam mais leves hoje. Tá? A verdade e a mentira disso é que a mochila ela pode ter 10% do peso do teu corpo, mas isso vai variar com o teu peso. Se você é uma pessoa que pesa 65 quilos, 60 quilos, a mochila ela vai atingir esses 10% do teu peso. O grande erro nisso, e é o que machuca mesmo, tá? Quando você é uma pessoa de 85, 90, 95 quilos e você quer entregar para o seu corpo um pacote de 10, de 9,5 kg, de 9 quilos para Caminho de Santiago. Lembrar que em Caminho de Santiago, todo quilo importa. Isso é uma coisa que as pessoas que falam de 10% do peso do corpo não estão falando numa viagem de 10 dias, 12 dias, 15 dias, não estão falando de uma viagem de 30 dias, 35 dias com a mochila sendo carregada. É por isso que isso não pode ser levado em conta dessa forma para Caminho de Santiago. A mochila para Caminho de Santiago ela é mais leve possível. Tá? Então, eu desconsidero hoje uma mochila de 9 quilos para Caminho de Santiago. 8,5 kg, eu acho que ela está batendo num topo já. 8 quilos para baixo. 7 quilos de Caminho de Santiago é uma mochila que é bem legal para quem é uma pessoa de porte maior, porque uma pessoa de porte maior usa coisas maiores, roupas maiores, então isso tende a ter um peso maior dentro da tua mochila. Eu estou cansado de falar com as pessoas que estavam terminando as mochilas e a gente ter que reduzir peso entendendo o que está levando lá. Geralmente, o supérfluo para Caminho de Santiago está sendo levado. O que acontece? Se você hoje somar alguma tecnologia, como power bank, como carregadores grandes, como tomada de, de adaptação para a Espanha e Portugal, essas mochilas acabam ficando mais pesadas. Não é que você não deva levar algumas coisas dessas, é que algumas coisas têm outras soluções. Já faz muito tempo que a gente fala sobre isso, sobre essas soluções mais leves para mochilas de Caminho de Santiago. Se você é uma pessoa que gosta do seu equipamento fotográfico, ele é pesado, ou se você vai levar um laptop ou um tablet na sua mochila, entenda que essa é uma responsabilidade muito pessoal tua. Mas se você não está levando esse material, a gente tem que pensar de uma forma diferente. Eu vejo muita gente que está levando uma mochila enxuta, segundo a pessoa, e fala assim para mim, Guilherme, será que eu posso tirar o saco de dormir para deixar mais leve? Tem opções lá? Se você está tirando o saco de dormir da tua mochila, quer dizer que um equipamento que é essencial para Caminho de Santiago, ele está ocupando um espaço que você julga não ser apropriado para ele. Então, alguma coisa que não devia ir está indo. E essa é a parte interessante, porque essa mochila nas tuas costas, ela tem que ser apta a estar contendo tudo o que você vai precisar nesses 10, 15, 20, 30, 40 dias de viagem. Então, se você hoje faz uma mochila de 7 quilos, que eu considero ideal. A minha mochila já foi de 5,5 kg para caminho. Eu sou uma pessoa de 90 e poucos quilos. Uma mochila de 9,5 kg, ela acaba com o meu corpo. Não é uma coisa indicada a caminho de Santiago. Tem que compreender que quando você tem 2 dias de caminhada, você pode fazer isso com uma mochila mais pesada. Quando você tem um caminho de Santiago, todo dia você tem um peso no seu corpo, todo dia você degrada um pouquinho o teu corpo.
Então, você tem que sempre levar isso em conta. Quando você vai experimentar a tua mochila, o peso confortável que você sentiu, ele não é real de forma nenhuma. Aquele é o peso da sensação. E a sensação inicial, ela pode aguentar qualquer coisa. Aquela experiência que é muito conhecida, quando você coloca uma pedra de 2 quilos na mão ou de 1 quilo na mão, ela é muito simples de ser carregada ou segurada na mão naquele momento. Fica com essa pedra durante 15 minutos, ela pesa 1 tonelada. Tá? Essa é uma experiência que todo mundo fez. Aí experimenta até só ficar com o teu braço erguido e ver quanto tempo você consegue segurar o teu braço sem que ele comece a pesar para você. Então, a mochila do Caminho de Santiago, ela é sentida por dias e não na hora que você experimenta. Aquele peso não é real. Você vai ter que confiar na balança. Tá? Então, você vai buscar mochilas completas que vão pesar de 5,5, 6 a 7 quilos estourando. Esse é o essencial para Caminho de Santiago. Há mais tempo, há 20 anos, há 15 anos, as mochilas eram mais pesadas porque a tecnologia era outra. Hoje você tem roupas que secam rápido, que são muito leves, materiais leves, mochilas mais leves, e todo o aparato que você leva, ele é mais leve do que era antigamente. Antes a gente levava uma toalha de banho, hoje as toalhas de banho pesam 120, 140 gramas. Eu acho que de roupa para Caminho de Santiago, a roupa mesmo, você não vai ter mais que 1,2 kg, 1,5 kg de roupa. Só uma saco de dormir, Havaiana e as coisas. A gente tem uma. Aliás, a gente tem uma explicação sobre tudo isso e tudo que levar. Um grande erro que você faz quando você vai montar a mochila para Caminho de Santiago é ir numa loja onde você está desavisado. Por quê? Você vai ser comandado por um vendedor ou uma vendedora a comprar tudo que é mais caro. Um exemplo clássico disso é numa época um pouco mais de frio, você vai ser levado a comprar, às vezes, uma jaqueta impermeável que pesa em torno de 1,8 kg, 1,5 kg, e essa mochila passa de mil, essa mochila não, desculpa, essa jaqueta passa de R$ 1.000. A gente tem, então, de forma diferente, a gente tem uma forma que a gente ensina na mentoria para os peregrinos, você usar com 70% abaixo desse preço, o material mais versátil, mais leve e mais útil no Caminho de Santiago. Então, quando você monta a mochila, saber tudo que você está levando, saber o conceito dessas coisas, é muito mais importante do que só entender que equipamento existe lá. Tá? O que você vai estar levando para a época, você vai estar levando, vai mudar a tua mochila. Mochila de inverno, de primavera, de outono, de verão, são mochilas diferentes. Tá? Uma parte interessante lá também a se saber é que tem lugares para lavar roupa no Caminho de Santiago. Você não leva 5 blusas, você não leva 6 blusas, você não leva 10 peças íntimas para lá, você não leva 5 meias, isso você lava isso a cada 3 dias, tem máquina de lavar automática no caminho, isso economiza teu peso lá, você não carrega nem o sabão para essa máquina que tem lá. Tá? Então, repara nessas coisas quando estiver fazendo. Mochila pesada tem coisa errada. Então, não confia no teu corpo quando você experimentar a mochila, confia na balança que você colocou. Se você tem 60, 65 quilos, a tua mochila vai buscar esses 10% do peso. Você pode reduzir um pouquinho, porque pessoas menores têm roupas mais leves, têm estrutura mais leve de roupas, mas isso não é a grande importância. Se você estiver passando desse peso, você está levando coisas que não vão ser tão necessárias, ou se necessário, você vai precisar dar uma equilibrada nisso. O que eu falo de não necessário? Às vezes, toda necessária que você leva de cremes e usos lá para o caminho, ela pode estar pesando bastante, ela pode te machucar quando você está falando de 800, 900 gramas de coisas adicionais. Eu tenho certeza que a tua pele não vai entrar em colapso durante 5, 10, 15, 20, 30 dias de Caminho de Santiago. Eu já vi gente que levou barbeador para o Caminho de Santiago. Então, eu tenho certeza que a barba não é o barba crescer não é o que vai fazer o teu Caminho de Santiago parar, mas as tuas costas, essas realmente podem fazer o teu Caminho de Santiago dar muito problema lá. Carregar por muito tempo, por 25 mil passos, por 20 quilômetros, 25 quilômetros, uma mochila acima do peso que seria indicado, que você consegue carregar, isso pode ser que no seu treinamento no Brasil, isso seja aceito, mas lá, depois de 4, 5 dias, subida, descida, terreno irregular, essa mochila possa ser uma coisa mais pesada. E se você quiser realmente levar mais coisa, você vai talvez invista, quando você não aguentar isso, não quer desapegar de nada, você invista um transporte de mochila de etapa a etapa, que pode custar, então, 7 euros por dia. Em um mês de Caminho de Santiago, você está falando que você queimou lá pelo menos 1.700, 1.800 reais. É aí que fica caro algumas coisas que você não percebe. Tá? Eu já cheguei a fazer reuniões onde se economizou um peregrino, chegou a enxugar mais de R$ 3.000 em equipamentos. Eu já cheguei a trabalhar com uma família uma vez
que fez uma reunião com a gente, eram 3 pessoas, estavam vindo com um enxoval de uma loja, e lojas que querem vender e não sabem o que o peregrino tem que comprar. É por isso que há 20 anos a gente faz isso, há 20 anos a gente fala disso. Eu não falo de marcas, eu falo de conceito do equipamento, você consegue encontrar o mais barato com uma qualidade excelente. Então, nessa família, a gente enxugou quase R$ 8.000 de equipamento. Tá? Então, são muitas reuniões que a gente faz, a gente fala disso há muito tempo. Esse conceito todo também de equipamentos fora do já está aqui nesse link abaixo, que é a mentoria que a gente tem. Não é o linha de caminho de Santiago, são todos os conceitos. Você precisa do que comprar, de quando ir, que época não ir, hospedagem. O caminho mudou bastante nesse tempo todo, mudou equipamento, mudou tudo o que as pessoas falam de antes. Então, acesse esse link, tem links abaixo aqui do nosso site, esse trabalho que a gente já faz há bastante tempo, e que tem auxílio de hospitaleiros, associações da Espanha e de Portugal. Então, ele não está falando de trás de uma mesa, ele está falando realmente com presença dentro do Caminho de Santiago, com muitas idas a Caminho de Santiago e também participação sendo hospitaleiro no Caminho de Santiago e vendo a realidade dos peregrinos. Quando você estiver montando o teu equipamento, pense exatamente no que você precisa levar. Tenha muito cuidado com a opinião de outras pessoas, porque eu tendo acompanhado mais de 3.000 reuniões de peregrinos que foram ao Caminho de Santiago, eu consigo ter uma base de informação que é diferente de uma pessoa que vai uma vez e fale, use essa mochila, use essa bota, faça esse peso. Tá? Voltando àquele caso de um peregrino que falou para mim, olha, o saco de dormir está pesando, não quero levar ele, e eu perguntei para ele, o que você está levando para não caber o saco de dormir, que é essencial na mochila? Essa escolha de tirar um saco de dormir, por exemplo, olha que coisa que não se sabia, faz com que você não possa ficar em todos os lugares aleatórios de Caminho de Santiago, porque alguns albergues vão exigir o saco de dormir. Então, essa troca não faz muito sentido. Você vai estar levando coisas que você não precisa e vai tirar um saco de dormir, por exemplo, que você pode achar supérfluo no Caminho de Santiago. Na associação, a gente não indica ninguém fazer esse tipo de troca e até hoje a gente não teve um erro nesse tipo de informação, porque a gente faz a informação exatamente com o que está acontecendo e as práticas que são de Caminho de Santiago, mesmo nessa nova época. Aqui embaixo tem links para você seguir. Dá um like nesse vídeo nosso aqui, porque a informação aqui é uma informação que te tira muita dúvida inicial, tá? Quando alguém fala para você 10% do peso da mochila, já saiba que isso não é real, dependendo do teu peso. Tá? Monta com cuidado isso, monta com tempo. O Caminho de Santiago nada é para ontem. Tá? Nada se faz de última hora é caro, de última hora você pode ter ferimentos com botas, tênis, calçados, papéis que você possa querer de última hora para Caminho de Santiago. Tudo o Caminho de Santiago é feito em distância. Em distância é muito mais barato. Em distância você economiza 50% na passagem de trem. Em distância você sabe comprar equipamento. Tem equipamentos que são de compra mais rápida, tem equipamentos que podem ficar mais para a última hora. Isso te economiza dinheiro para você buscar promoções desse tipo de equipamento. E tem equipamentos que não se leva para Caminho de Santiago. Né? Tem pessoas que estão comprando coisas até hoje que eu vejo assim e falo assim, gente, que pena. Ele vai descobrir que não vai usar isso depois. Né? Mas essa é a coisa de você buscar informação, ficar o que a gente chama de catar milho pela internet. Tem muito conteúdo na internet, mas tem o conteúdo da pessoa que foi uma vez ou foi 2 vezes a Caminho de Santiago. Isso é muito pragmático. A pessoa falando para você, eu usei isso, faça isso. Eu usei essa marca de tênis e de bota, use essa marca que é boa. Essa talvez seja a grande mentira e o grande equívoco de Caminho de Santiago, alguém te dizer que aquela marca é boa para você. Tá? Isso não tem uma coisa que mais eu vi machucar peregrinos nos caminhos de Santiago do que comprar uma marca e não comprar o conforto que ele está precisando. E o conforto para Caminho de Santiago, seja em calçado, seja em mochila, e o vídeo aqui é mais sobre mochila, conforto não é preço e conforto não é a coisa de você fazer o caminho no sentido de aquilo não te trazer nenhum tipo de desconforto ou de machucadinho. O que a gente faz é eliminar a maioria das possibilidades, mas qualquer coisa que se apresentar lá, você vai estar na melhor das formas, na melhor performance sua, para você poder resolver isso, para você poder fazer um caminho o melhor possível. Essa aqui é a coisa. Muitas pessoas têm perrengues maiores, perrengues menores, e a gente sabe que com a informação correta você consegue fazer um caminho muito mais seguro. E é isso que a gente faz nesses anos todos. É isso que a associação apresenta. Quando eu falo sobre mochila, eu não estou falando ao Léo. Como a gente, na associação, temos um trabalho que faz SOS, em parceria com a Passo a Passo, que é o Acácio, a Orieta, a Natália, lá, essa rede de SOS lá, a gente busca que o peregrino tenha o menor problema possível lá. Tá? Então, é uma criação de informação positiva para ação positiva dentro do Caminho de Santiago.
E você não precisa ficar preocupado nem preocupada que eu não vou mexer com o teu caminho de Santiago. O que eu estou te indicando nesses vídeos são formas de se montar um caminho de Santiago sem cair na mão de um vendedor, sem cair na mão de uma agência, tá? Sem cair em coisas que vão ser ralos de dinheiro e ralos de tempo no teu caminho de Santiago. Tá? O nosso conteúdo, a mentoria que a gente colocou para os peregrinos, é incontável o número de pessoas, são mais de 500 peregrinos que passaram por esse conhecimento, tem reuniões privadas também para alinhar caminho de Santiago, tá? E o que as pessoas economizaram de tempo e dinheiro e a segurança que tiveram em estar no caminho de Santiago, sabendo como as coisas funcionam, é completamente diferente. Tá? Então, essa história de cair de paraquedas no caminho de Santiago não é mais uma boa ideia, porque, quer dizer, pode ser uma boa ideia, mas é o teu bolso e a tua experiência que está sendo mexida nisso. Tá? Não é uma boa ideia quando você não sabe direito o que está fazendo, você gasta dinheiro antes para testar a opinião de alguém em cima da montagem do teu caminho de Santiago. Nunca faça essa coisa de montar mochila sem entender o que tem que ir na sua mochila e o que não tem que ir na sua mochila. Lembrar que a Espanha é extremamente desenvolvida, Portugal também. Você, por exemplo, no caminho francês, você tem 140 cidades. Elas têm lojas, elas têm mercados, elas têm várias coisas que você pode estar precisando lá. Uma outra coisa sobre a tua mochila é que quando você estiver fazendo ela, tira a roupa de uso tua de dentro dessa mochila, tá? Porque essa roupa, principalmente no inverno, às vezes você coloca alguma coisa mais pesada de roupa lá, você esquece que você vai estar usando ela, então isso não entra em peso de mochila também. Outra coisa é você confundir o pesar a tua mochila com a água. A água é uma coisa que é consumida e reposta. Então, não se leva 1,5 kg de água, 1,5 litro de água dentro de caminho de Santiago, a não ser em algumas etapas específicas onde não existe a reposição de água simples, fácil, mas na grande maioria você se dá bem com 2 garrafinhas de 500 ml dentro do caminho de Santiago. Você está falando de 1 kg, que em uma hora e meia, mais ou menos, se torna 500 gramas, volta a se tornar 1 kg, se torna 500 gramas, volta a esvaziar, né? Então é um conteúdo dinâmico. Então pense nesses pesos de mochila, sabendo que quanto mais tempo você passa com ela nas costas, ela vai apresentar um peso diferente, ela vai ficar um pouco mais carregada para você. Essas dicas, elas fazem com que o teu caminho seja mais simples e mais leve. O teu perrengue natural que você vai passar lá, você vai passar. Isso aí vai ser a parte até gostosa, vão ser os seus aprendizados lá. Tá? Mas entenda que existem ralos de dinheiro numa preparação, eu não falo que é incorreta, mas uma preparação que ela é feita sem a informação base de Caminho de Santiago. Não existe o certo e o errado, existe o melhor para você. Por isso a gente fala em conceitos, por isso quando eu vou explicar desses 70 módulos que a gente tem do conteúdo, é o maior conteúdo em língua portuguesa de Caminho de Santiago, eu explico o conceito dessas roupas, o conceito desses equipamentos, o conceito de mochila, o conceito de saco de dormir, explicando os modelos diferentes, que eles pesam de forma diferente, eles têm usos diferentes, eles têm épocas diferentes. Uma mochila para inverno, para verão, para meia estação, são mochilas diferentes de Caminho de Santiago. Né? Então, quem vai num verão vai te contar sobre um caminho, quem vai no outono vai te contar sobre outro caminho. A associação a gente consegue contar sobre todos os caminhos. Por isso que nesses anos todos a gente tem realmente nós temos uma resposta muito positiva, sabe? Viram quase amigos nossos, viram pessoas de convivência que trazem dicas para a gente também de Caminho de Santiago. Esse conteúdo nosso está sempre atualizado. Tá? Então fica nesse canal aqui. Se você achou relevante, marca alguém nesse vídeo aqui, deixa, eu vou saber sobre o que você achou disso ou sobre a experiência que você teve, se você deixar algum comentário abaixo aqui. No mais, eu desejo um bom caminho, uma boa preparação. Se está indo no ano que vem, já é hora de estar se preparando. Se está indo daqui a 5 meses, já é hora de se preparar para caminho. Lembrar que uma passagem de trem chega a custar 50% comprada à distância. Estou falando que só nessa dica aqui, eu já tirei R$ 300 de cada trajeto, já tirei R$ 600, se você entender o conceito de uma passagem de trem interna, já tiro R$ 600 da sua despesa de viagem. Tá? Por isso que a gente fala, não é para economizar que a gente dá as dicas, mas as pessoas estão tropeçando muito nas coisas comuns e gastando dinheiro e gastando tempo que poderiam ser economizados de forma diferente para fazer caminho de Santiago, fazer um caminho mais tranquilo, fazer um caminho mais gostoso, fazer um caminho como aquele caminho que você já leu, que existe lá ainda, né, que está presente, que é um caminho que traz tanta coisa para a gente. E uma coisa interessante, o caminho de Santiago, ele sempre entrega mais do que você pensa que ele vai entregar.
Isso é muito tradicional. Bom caminho, segue o canal aqui, acesse os links aqui abaixo, conheça o nosso site, o nosso trabalho como associação, o SOS que a gente tem dentro da Espanha, o processo, a mentoria de Caminho de Santiago, que tem desconto para associado, e quem é associado tem desconto na mentoria, dá uma olhadinha no que a associação faz aqui, a gente já faz isso há muito tempo, nossas parceiras na Espanha são de mais de 20 anos, então é um trabalho que a gente gosta de estar fazendo, é um trabalho que eu gosto, porque eu vejo o resultado e a diferença no antes e depois desses peregrinos e peregrinas que ficam em contato com a gente.